En esta sección vamos a estudar o conceito de dimensão de um espaço vetorial. E, bom, a maneira de comentário, eu quero dizer que a dimensão de um espaço vetorial é a definição sobre a qual se fundamenta a ideia de dimensão na física. Quando em física se fala que a dimensão do nosso universo é 3, por exemplo, ou 4, então esse conceito de dimensão está referindo-se ao conceito que vamos estudar nesta secção. E a ideia de dimensão está ligada ao conceito de base de um espaço vetorial. E isso está relacionado com esse teorema que está escrito aqui, que diz que se tomamos duas bases qualquer de um espaço vetorial, o número de elementos das duas bases sempre é o mesmo. Ou seja, no caso de R3, por exemplo, esse teorema diz que qualquer base tem exatamente 3 elementos. A base canônica do espaço R3 tem 3 elementos. Então, a prova desse teorema está fundamentada nessa outra proposição que relaciona subconjuntos linearmente independentes com bases de um espaço vetorial. Esse teorema diz que o número de elementos de qualquer conjunto linearmente independente tem que ser sempre menor ou igual que o número de elementos de qualquer base do espaço vetorial. Ou seja, os conjuntos linearmente independentes de um espaço vetorial têm que ter no máximo a quantidade de elementos que tem o espaço ou qualquer base do espaço vetorial. Então, a prova dessa proposição se baseia em um resultado do capítulo 1 de sistemas de equações homogêneos, onde vimos que qualquer sistema de equações que tem mais variáveis que equações sempre tem infinitas soluções. E a maneira de aplicar esse resultado nesse contexto aqui é a seguinte. Então, vamos a supor que m é maior que n, ou seja, o número de elementos do conjunto linearmente independente é maior que o número de elementos da base. Então, vamos resolver essa equação aqui. E vamos a ver se ele realmente tem a solução trivial, que deveria, porque a gente sabe, como hipótese, que os B dobles têm um conjunto linearmente independente. Ok, então, como V1, V2 até Vn é uma base do espaço vetorial V, isso significa que qualquer elemento de V pode ser escrito como combinação linear desses elementos. Em particular, como esses W são elementos de V, então todos eles podem ser escritos como combinação linear dos V's, que formam uma base. Então aí, por exemplo, V1 posso escrever como combinação linear dos V's, W1. Dessa forma, eu escrevo os índices da combinação linear dessa forma. O W2 também, posso escrever como combinação linear com outros coeficientes. Da mesma forma, Wm. Então, aí eu posso substituir essas expressões que eu encontrei para os W's nessa equação com a qual eu parti. Então, substituindo W1 por essa expressão aqui, temos o seguinte. Temos essa expressão alfa1 vezes o W1, que é isso. Da mesma forma, W2, alfa2 vezes W2, que é isso. Mais até o último termo, que é alfa m vezes Wm, que era essa expressão. Agora eu vou reorganizar essa equação. Juntando todos os termos que tem V1. Aqui está alfa 1 vezes beta 1, V1. Aqui temos alfa 2, beta 2, 1, V1.
e assim sucessivamente até alfa M, beta M, V1. Então, juntando todos eles, então todos têm V1, posso deixar em evidência V1 e fico simplesmente com alfa 1, beta 1, 1, alfa 2, beta 2, 1, alfa M, beta M, 1. Tudo eles multiplicado por V1. Eu posso fazer agora o mesmo com V2, alfa 1, beta 1, 2 vezes V2, alfa 2 vezes beta 2, 2, V2, e assim por diante até o último. Junto todos eles que têm V2, deixo em evidência V2 e fica essa expressão. O mesmo último, alfa 1 vezes beta 1, N vezes Vn, Vn aqui e Vn aqui, junto todos eles, deixo em evidência Vn e essa equação se transforma nessa. Observem que essa nova equação é simplesmente uma reorganização dessa outra equação que está aí. Agora, vamos lembrar que os V's formam uma base do nosso espaço vetorial. Então, eles cumprem as duas condições de base, ou seja, eles geram um espaço vetorial V e são linearmente independentes. Ser linearmente independentes significa que qualquer combinação linear que dá zero é a combinação trivial, ou seja, os coeficientes têm que ser zero necessariamente. E aqui temos uma combinação linear dos V's que dá zero. Então, esses coeficientes que estão aqui, todos têm que ser zeros, porque V1, V2 até Vn são linearmente independentes. Então, o primeiro coeficiente é essa primeira equação que está aqui, que dá zero. O segundo coeficiente também tem que dar zero. E o último coeficiente também dá zero. Agora, observem aqui que temos n equações, 1, 2, n equações, e temos m variáveis, porque são os alfas que queremos encontrar. Lembrem que estamos resolvendo essa equação aqui, onde os alfas são os coeficientes desconhecidos. Então, temos um sistema de equações que tem n equações e m incógnitas, alfa 1, alfa 2 até alfa m. Mas a gente começou supondo que m é maior que n. No sistema, isso significa que esse sistema tem mais variáveis, m, que equações, n. E é um sistema homogêneo. Então, como já foi provado no capítulo 1, esse sistema tem infinitas soluções, ou seja, tem infinitos alfas que resolvem essa equação, esse sistema de equações. Mas as soluções desse sistema de equações são precisamente os alfas que resolvem essa equação que está aqui. Então, essa equação tem infinitas soluções, não tem só uma. Mas a gente começou supondo, por hipótesis, que os W's são linearmente independentes. Isso significa que a única solução dessa equação deveria ser alfa 1, alfa 2, alfa 3 até alfa m, todos zeros somente. Mas chegamos à conclusão de que tem infinitas soluções, ou seja, tem uma solução que não é todos os alfas iguais a zero. Então aí temos uma contradição. E a contradição se origina pelo fato de que a gente começou supondo que m é maior que n. Então não deve ser isso verdade. M não deve ser maior que n. O que deve estar acontecendo é que m é menor ou igual que n. Isso é o certo. Então com isso provamos o que queríamos. Ok. Agora vamos a provar o teorema. Lembrem que o teorema dizia que se tomamos duas bases do mesmo espaço vetorial, então o número de elementos das duas bases são iguais. Então, como os W's formam uma base do espaço vetorial V, então ela cumpre as duas condições de base. Elas geram todo o espaço vetorial V e formam um conjunto linearmente independente. Então, eu considero a segunda condição, pego a segunda condição, e o fato de que a outra é uma base.
Então, como eu tenho um conjunto linearmente independente e uma base, pela proposição que escrevi, que foi provado há pouco, o número de elementos do conjunto linearmente independente não pode ser maior que o número de elementos da base. Ou seja, o número de elementos do conjunto linearmente independente, que é M, tem que ser menor ou igual que o número de elementos da base. Da mesma forma, podemos fazer o raciocínio intercambiando os conjuntos da base. Então, podemos considerar agora V1, V2, Vn como um conjunto linearmente independente e a outra como base. Lembrem que as duas são bases, mas eu estou considerando só a propriedade de que essa base é linearmente independente. A outra é base. E pelo mesmo argumento do caso anterior, o número de elementos do conjunto linearmente independente tem que ser menor ou igual que o número de elementos da base. Então, n é menor ou igual que o m. Então, aqui observem que m é menor ou igual que n e n é menor ou igual que m. Então, os dois têm que ser iguais. Então, isso prova esse teorema que diz que qualquer par de bases de um espaço vetorial tem que ter exatamente a mesma quantidade de elementos. Esse número de elementos se chama de dimensão. Então, vamos definir o conceito de dimensão. Então, um espaço vetorial tem dimensão finita se existe uma base com um número finito de elementos, n, de V. Então, se essa base tem n elementos, então qualquer base vai ter exatamente essa mesma quantidade de elementos. E em tal caso, o n se chama a dimensão do espaço vetorial. No caso, por exemplo, do espaço vetorial, subespaço vetorial, que é um espaço vetorial formado somente pelo vetor 0, z, neutro, do espaço vetorial V, então dizemos que esse espaço vetorial, por definição, tem dimensão 0. E, bom, e ela tem dimensão finita. Então, se V não for de dimensão finita, ou seja, se não tiver uma base com N elementos, ou se não for o espaço vetorial 0, então dizemos que o espaço é de dimensão infinita. E a dimensão do espaço vetorial escrevemos dessa forma. Por exemplo, no caso de Rn, a gente viu que uma base de Rn tem n elementos, justamente a base canônica. A base canônica que está formada por os vetores canônicos E1, cuja primeira componente é 1 e o resto é 0. Logo E2, cuja segunda componente é 1 e o resto é 0. E assim sucessivamente até o último, cuja última componente é 0, é 1 e o resto é 0. Então, essa é a base canônica e aqui tem n elementos. Então, a dimensão de Rn é n. No caso desse subespaço vetorial de R3, que é um espaço vetorial também, a dimensão desse espaço é 2, pela seguinte razão. Já vimos, já encontramos uma base desse espaço vetorial. Então, esse era o espaço vetorial. E a base que encontramos foi esse conjunto que está aqui, formado por esses dois vetores.
Então, qualquer outra base desse espaço vetorial que é um plano de R3, ele tem dois elementos. Então, a dimensão desse espaço vetorial é 2, como está no exemplo. A dimensão do espaço vetorial é 2. No caso do espaço vetorial dos polinômios, ele não é de dimensão finita. A gente encontrou uma base dele que tem infinitos elementos. Mas, além disso, ele não tem uma base finita. Aqui. Então, temos o espaço vetorial dos polinômios e essa é uma base do espaço vetorial. De qualquer forma, pela definição, um espaço vetorial tem dimensão infinita quando ela não tem uma base finita ou não é zero. Então, P não é zero, né? Tem muitos elementos diferentes do zero e, além disso, ela não tem uma base finita. De fato, não existe um conjunto de polinômios finito que gere todo o espaço. Precisamos todos os polinômios de todos os graus para gerar o P. Então, ele não é de dimensão finita. E a forma de escrever isso é como está escrito aqui. A dimensão do espaço vetorial P é infinito. Outros exemplos de espaços vetoriais de dimensão infinita são esses que estão escritos, que vimos aqui, né? O espaço de todas as funções, por exemplo, definidas em um conjunto I, conjunto das funções contínuas, conjunto das funções diferenciáveis, integráveis, todos eles são espaços vetoriais de dimensão infinita. Ok. Agora, o que acontece com... Qual é a relação entre a dimensão de um espaço, de um subespaço, de um espaço vetorial, com relação ao espaço total? Então, esse teorema nos diz que se temos um subespaço de um espaço vetorial V de dimensão finita, então a dimensão do espaço, do subespaço, é sempre menor ou igual que a dimensão do espaço total. A prova é bastante simples, ela se baseia novamente naquela proposição que provamos no início da sessão. Então, se esse tem dimensão finita. É interessante o seguinte fato, né? Sendo esse um subespaço de V, parece intuitivo e imediato pensar que ele tem que ter dimensão finita se o espaço total tem dimensão finita. Mas a forma de argumentar esse fato, que é verdade, é esse aqui. Se esse tem dimensão finita. Se não tiver, então podemos encontrar nesse, logo em V, um conjunto linearmente independente com um número de elementos maior que a dimensão de V. Claro, se esse não tiver dimensão finita, então ele deve ter subconjuntos dele cada vez maiores que são linearmente independentes. Significa que esse tem dimensão infinita, então deve ter subconjuntos cada vez mais grandes que são linearmente independentes. Mas isso não pode ser porque, dado que V tem é um espaço de dimensão finita, por exemplo, N, então eu não posso ter subconjuntos de V que sejam linearmente independentes e cujo número de elementos seja maior que a dimensão de V, que é N.
Mas se S for de dimensão infinita, eu poderia construir subconjuntos linearmente independentes com mais de n elementos. Então, isso é uma contradição. Então, você tem que ter necessariamente dimensão finita. Bom, e a prova para ver que a dimensão dele tem que ser necessariamente menor ou igual que b é a seguinte. Vamos supor que W1, W2, W3, Wm é uma base de S. Vamos supor que a dimensão de S é igual a n. Como S é uma base de S, então esse conjunto em particular é linearmente independente. E são elementos que estão no mesmo espaço vetorial V. E aqui sabemos que a dimensão de S é n, o qual significa que qualquer base de... Aqui está errado o seguinte, aqui não é S, é V. Isso que está aqui é V. A dimensão do espaço total é n. Então, sabemos que a dimensão do espaço total é n e temos uma base do subespaço que é S. Como S é uma base, então é um subconjunto linearmente independente de S e de V também, porque S está dentro de V. Então, como ele é um subconjunto linearmente independente dentro de V e a dimensão de V é n, então, pela proposição que provamos no início da secção, concluímos que m não pode ser maior que n, ou seja, m tem que ser menor ou igual que n necessariamente, que é o que prova essa proposição. Um exemplo interessante disso, onde podemos aplicar esse teorema é o seguinte. Como classificamos todos os subespaços de R3? Como são todos os subespaços de R3? Então, como qualquer subespaço tem que ter dimensão menor ou igual que 3, então as possibilidades são só essas 4, de dimensão 0, 1, 2 ou 3. Os subespaços de dimensão 0 e de 3 são subespaços triviais. Aquele de dimensão 0 é apenas o espaço vetorial formado pelo vetor 0, que não é interessante, e aquele de dimensão 3 é o espaço total de 3. Os outros subespaços são aqueles que têm dimensão 1 e 2. Os que têm dimensão 1 são as retas que passam pela origem. E os que têm dimensão 2 são os planos que passam pela origem. Os que têm dimensão 1 são todos aqueles gerados por um só vetor, não nulo. E os que têm dimensão 2 são os vetores gerados por... os planos gerados por dois vetores. Ok. Para concluir essa seção, temos esse outro teorema aqui, que diz que relaciona a dimensão da soma de dois subespaços. Lembrem que a soma de dois subespaços é um subespaço vetorial de V também. E o teorema diz que se V é um espaço de dimensão finita, então a dimensão da soma é a soma das dimensões menos a dimensão da intersecção. A prova é um pouco longa, mas não é complicada. Então, o que vamos fazer é construir uma base da soma dos dois subespaços. Então, vamos começar pegando uma base da intersecção. Lembrem que tanto a soma como a interseção de dois subespaços é um subespaço também. Então, vou pegar uma base da interseção. Aí está a interseção, a base da interseção. E como esse é como a interseção desses dois subespaços está dentro de qualquer um deles, em particular dentro desse 1, né? Quando vocês têm dois conjuntos em geral, aqui S1 e S2, esse aqui é a interseção desse 1 e S2. Então, esse está claro dentro dos dois, dentro desse 1 em particular, um subconjunto desse 1. Isso aqui significa subconjunto. Subconjunto significa
significa que todos los elementos de ese conjunto aquí están dentro de ese. Ok, então como esse é um subconjunto, subespaço desse, então essa base não é suficiente para gerar todo esse 1, porque esse 1 é maior. Então eu preciso incrementar mais vetores a esse. E como esse 1 está dentro de V, que é um espaço de dimensão finita, então esse 1, todo mundo é de dimensão finita. Então eu posso incrementar mais vetores nessa lista aqui. Eu vou chamar os novos vetores W1, W2 até WK, aqui WK. Aqui é WK. De modo que o novo conjunto seja uma base do S1. Então, de forma semelhante, eu posso, o mesmo, S1 interseção com S2 também é um subconjunto de S2. Então, S1 inter S2 é um subespaço de S2. Então, como esse é uma base da interseção, eu posso encontrar novos vetores, eu vou chamar 1, 2 até o UH, de modo que juntos todos agora formam uma base de S2. Então, agora eu vou juntar os dois conjuntos. Juntando os dois conjuntos, tenho os V's aqui, os W's aqui é W, e os U's que estão aqui. Aqui é W. Então, eu afirmo que esse novo conjunto é uma base da soma dos dois subespaços. Então, para provar isso, para provar que essa é uma base da soma, temos que provar duas coisas. Primeiro, que esse conjunto gera o espaço. E a segunda coisa é que é um conjunto linearmente independente. Então, para provar que gera o conjunto a soma dos dois subespaços, eu tenho que pegar um elemento da soma desse espaço que está aqui e ver se ele pode ser escrito como combinação linear de todos os elementos dessa lista. Então, como são os elementos de S1 mais S2? São somas, né? De um elemento que está no S1 e de outro elemento que está em S2. São somas de vetores. Mas como V está em S1, está no S1, e todos estes, V1, V2, Vn e W1, W2, WK, todos eles formam, até aqui, formam uma base só de S1. Eu posso escrever V como combinação linear de todos eles. Alfa 1, V1 até alfa N, Vn, e gama 1, W1 até gama K, WK. Aqui é WK. Agora W também ele pertence a S2. E os V's mais os U's formam uma base de S2. Então esse W pode ser escrito como uma combinação linear dos V's mais os U's. Dessa forma. Beta 1, V1, beta 2, V2, os betas mais eta 1, U1, mais eta 2, U2, e assim por diante, até eta H. Agora eu somo os dois. Observem que nessa parte tem em comum alfa 1, V1 mais beta 1, V1. Posso escrever alfa 1 mais beta 1, V1. Esses dois também, dessa forma. E aí a continuação somo esses que estão aqui, mais esses que estão aqui. Então, observem que V mais W escrevi como combinação linear dos V's, os W's e os U's. Então, qualquer elemento de S1 mais S2, que é V mais W, pode ser escrito como combinação linear de todos estes vetores que estão aqui. Aqui está a combinação linear. Portanto, esses vetores geram todo o espaço vectorial S1 mais S2. Agora vamos provar que esse conjunto é linearmente independente. Aqui é a condição 2. Vamos provar que o conjunto é linearmente independente.
Então, para provar que é linearmente independente, temos que resolver essa equação. Alfa 1, os alfas vezes os b's, mais os gamas vezes os w's, mais os betas vezes os u's. E isso tem que dar o vetor zero, vetor nulo do espaço vetorial. Então, observem agora o seguinte. Eu vou isolar os W, esta expressão que está aqui, do lado esquerdo. Toda essa parte eu vou deixar no lado esquerdo. E o resto, os V's e os U's, eu vou passar para o lado direito. Aqui eu tinha que escrever menos. É menos aí. Então, observem que esse termo que está aqui, eu acabei escrevendo como combinação linear dos V's e dos U's. Aqui tem só V's, né? E aqui tem só U's. Isso significa, lembrem que os V's e os U's formam uma base de S1. Todos estes que estão aqui, todos os V's junto aos U's formam uma base de S2, perdão. Formam uma base de S2. Então, todo esse elemento que está aqui está no S2. Por quê? Porque V1, V2, Vn, U1, U2, UH formam uma base de S2, por um lado. Mas, observem que W1, W2, WK, todos eles estão em S1. Todos estes estão em S1. Portanto, cualquier combinación lineal también está en S1. Então, observem que esse elemento está no S1 e esse elemento também está no S2, porque isso é igual a todo isso que está aqui, que está em S2. Então, esse elemento está tanto em S1 quanto em S2. Significa, então, que está na interseção, que é o que está escrito aqui. Gama 1, W1, gama 2, W2, gama K, WK, está na interseção entre S1 e S2. Só que lembrem que S1 inter S2 tem como base os V's, V1, V2 até Vn, por uma base da interseção de S1 com S2. Então, isso significa que qualquer vetor que está aqui eu posso escrever como combinação linear dos V's. Então, eu vou escrever. Esse elemento está na interseção, então isso é igual a uma combinação linear dos V's. Os coeficientes eu chamei de etas. Eta 1, V1, mais eta 2, V2, mais eta n, Vn. Agora eu vou passar para o lado esquerdo os V's com seus coeficientes e temos essa equação aqui. Agora lembrem que os V's, junto com os W's, formam uma base de S1. Então, com todos os V junto com os W's formam uma base de S1, eles são linearmente independentes. Portanto, a única solução dessa equação igual a zero é a solução trivial, ou seja, gama 1 igual a zero, gama 2 zero, gama k igual a zero, menos eta 1 igual a zero, menos eta 2 igual a zero, menos eta n igual a zero. O que me interessa são os gamas. Então, todos os gamas são zeros. Ok, então eu já consegui encontrar os gamas. Tem que ser todos zeros. Lembrem que estou para provar que esse conjunto é LI, tenho que resolver essa equação que está aqui. Então já encontrei os valores de gama, são zeros. Agora eu vou encontrar os outros coeficientes, alfas e betas. Se eu aplico um raciocínio parecido a esse, só que agora, em vez de colocar em vez de isolar os W's, que é o que fiz nesse processo, eu vou isolar agora os betas.
os, e eu vou levar para o lado direito o resto, os Bs e os Ws. Então, fazendo isso, seguindo esse mesmo procedimento, eu vou chegar na conclusão de que beta 1, beta 2 até BH, todos são zeros também. Então, eu tenho essa situação de forma semelhante, beta 1, beta 2 até BH vão ser zeros também. Então, eu já encontrei tanto os gamas como os betas, todos são zeros. Substituindo essas soluções aqui, então alfa, os gamas são zeros e os betas são zeros, o único que vai ficar é essa expressão que está aqui, que dá essa equação, que toda a parte dos W's some, também os DU's some, e fica somente essa expressão. Que é o que temos aqui. Mais V1, V2 até Vn formam uma base, então são linearmente independentes, portanto, alfa 1, alfa 2 até alfa n, todos são zeros. Conclusão. A única solução possível dessa equação são todos os alfas zeros, todos os gamas zeros e todos os betas zeros. Isso significa que esse conjunto aqui é linearmente independente. Então, em conclusão, provamos que esse conjunto que está aqui é uma base de S1 mais S2. E o número de elementos dessa base é N mais K mais H. Ou seja, a dimensão de S1 mais S2 é N mais K mais H. Essa é a quantidade de elementos total desse conjunto. Isso é o que está aqui. A dimensão de S1 mais S2 é N mais K mais H. Agora, a dimensão de C1. Qual é a dimensão de C1? S1 tem como base V1, os V's e os W's. Então, S1 tem dimensão N mais K. Então, aqui, a dimensão de S1 é N mais K. E a dimensão de S2 é N mais H. Né? Porque os V's mais os U's formam uma base de S2. Então, a dimensão de S2 é N mais H, que é o que está aqui. E a dimensão da intersecção, uma base da intersecção, né? É V1, V2, V3, Vn. Essa é uma base de S1 interseção com S2. E tem N elementos. Então, aqui, a dimensão de S1 inter S2 é N. Então, N mais K mais N mais H menos N dá N mais K mais H. Porque um deles corta com esse e fica só N mais K mais H. Que é o que queríamos provar. Então, uma aplicação muito interessante desse teorema é o seguinte. Vamos pegar esses dois planos. S1, que é esse plano que está aqui, e S2, que é esse outro plano. Lembrem que a interseção, já vimos em um exemplo anterior, a interseção desses dois espaços é uma reta, que é o conjunto de todos os vetores desse formato, com esse formato. Então, a dimensão da intersecção é 1. Está gerado só por um vetor, o vetor menos 5, menos 1, 1. Agora, a dimensão da soma, pelo teorema, né, vai ser a dimensão desse 1, que é um plano, é 2. A dimensão dos planos é 2, como vimos em um exemplo anterior. A dimensão desse 2 também é 2, porque é um plano. E a dimensão da intersecção é 1. Então, a dimensão da soma vai ser 2 mais 2 menos 1, que é 3.
Ou seja, a soma desses dois espaços tem dimensão 3. Ou seja, qualquer base da soma desses espaços tem 3 elementos. Mas o espaço total onde moram esses dois subespaços é R3, tem dimensão 3. Então, a soma desses dois espaços tem que cobrir todo R3.